É isso que eu ia falar. Vamos entrar no assunto Thiago Kozlowski aqui então, porque essa é uma estratégia muito Muito comum, recorrente no né? Coritiba, inclusive. Não, deixa aí, vamos ver o que que acontece. Ganha duas, três, pô, se o Thiago ganhar uma partida, já vai ser um baita de um feito, porque o Curitiba não ganha 18 jogos, né? Então, de repente pode ser a solução, mas eu vou só dar alguns elementos aqui do Thiago para a gente contextualizar um pouco, que vai ser o técnico do Curitiba contra o Goiás na segunda-feira em Goiânia. Tem 44 anos, foi técnico do Sub-20 do Coxa, aí foi alçado a condição de auxiliar permanente do clube. Trabalhou na mesma categoria na seleção brasileira, teve ao lado do glorioso Ramon Menezes, na seleção brasileira, conviveu aí com essas estrelas e tal. Aprendeu muito com o Ramon Menezes, E provavelmente. eu já não sei, mas enfim. E aí, Murilo, você apostaria no Thiago? O que que dá para imaginar aí dessa possibilidade? Você vê que é uma situação desesperadora para o time, em termos, né? Porque se você olhar para a gente e perguntar qual técnico, a gente não consegue te dar um nome factível hoje. E Acho que acho nem que eu, nem o Glauco. nem, e talvez nem para nenhum outro clube também, porque o cenário é É, o tão ruim, mercado né? também, enfim, mas mais pro coxa, porque quem vai topar essa barca semi-furada, digamos assim. Então eu iria para esse caminho também. Cara, pior não vai ficar, né? Faz 18 jogos que a gente não ganha, então vai ficar 19, 20, 21, não vai mudar muita coisa no sentido. Deixa o cara ali, 2 jogos, um jogo, pensa um pouco melhor, vamos ver o que acontece. Provavelmente ele não vai ser o cara que vai salvar o Curitiba da Série B do ano que vem, mas ele pode dar mais tempo para pensar mais oportunidades e mais soluções e aí ver o que acontece. Mas botar fé no trabalho dele que está começando, assim, não tem nem como botar essa expectativa no pobre coitado, né? Porque ele está assumindo uma bucha enorme. Na verdade, a gente tem que agradecer ele por ser o técnico na segunda-feira e possivelmente nos próximos 2, 3 jogos. E Glauco, você deve ter se inteirado aí já desse início do trabalho do Thiago, né? Ele tem feito algumas mudanças táticas e tal, diz que vai jogar com uma linha de quatro ali na defesa. Qual que é a análise que você faz preliminar, né? Porque não tem, vai ser o primeiro jogo dele. Mas o que que você acha que eventualmente ele pode contribuir nesse sentido, assim? Olha, além dele pegar uma situação, um rabo de foguete, como a gente chama, e ele pegou ainda uma dificuldade pontual que tem muitos desfalques. Pessoal, não só no departamento médico, mas tenho 2 suspensos também. Então ele vai ter dificuldades para arrumar o time. Eu tava lendo as matérias ultimamente e é meio que tá meio encaminhado ali para ele voltar a ter uma linha de quatro. Aí a gente pega lá atrás. Como que foi planejado o elenco do Curitiba? Se é que foi planejado, né? Mas como que foi? Qual que era o esquema tático do Curitiba? Qual que era o planejamento? Era para usar uma linha de quatro. Acho que ninguém planejou o início do ano, pelo menos, as primeiras contratações, pensando em uma linha de 3 zagueiros. Aí assumiu um técnico que avalia que a melhor condição possível era uma linha de três. E ele não tentou nem 5, nem 7, nem 8 jogos. Ele tentou 11, 12 jogos. E o Curitiba não conseguiu nenhuma E o vitória. Curitiba tomava média de 3, 2 gols por É, partida. Não fazia nenhum sentido. até no Couto Pereira ele começou a não tomar tantos gols, mas dele saía fora e desandava. Então era uma situação que você via, não, talvez o elenco realmente não seja para jogar nesse sistema. Porque na minha visão não tem um sistema ideal, um sistema que é melhor ou superior ao outro. Existe um elenco planejado para um sistema, existe o treinamento. Muitas vezes o jogador está condicionado a fazer certos movimentos que condizem com um esquema tal ou não. E esse é outro problema, porque agora o coach ficou 2 ou 3 meses ali treinando num esquema com 3 zagueiros. É um time que não foi montado para jogar com 3 zagueiros. Mas agora ele está começando a se condicionar, os jogadores estão se habituando com esse esquema. Daí agora vai voltar, numa semana você vai voltar ao esquema com 2 zagueiros? Eu não sei, eu espero que sim, porque a gente quer ver uma revolução, a gente quer. Não tá nada dando certo, então tenta outra coisa. Mas eu também não tenho essa certeza absoluta, assim, que nesse jogo em específico, devido aos desfalques, devido ao contexto geral, para esse jogo se vai realmente começar com 2 zagueiros. E eu, assim, Murilo, não sei se você concorda, eu sou sempre da opinião de simplificar. Né? Se a coisa não está dando certo, não inventa muito que piora. Aí, nesse sentido, eu não sei se você acha que deve manter para
ir na linha mais ou menos aí do Glauco, de quem sabe agora estão entendendo ou não, volta pro básico, o que você acha do... Eu também sou sempre a favor da simplificação. Seria um caso de análise ali, ver quem é a melhor pessoa disponível no momento, dentro de todas as limitações que a gente tem. O esquema com 3 zagueiros não funcionou, então ele vai continuar não funcionando. Né? Não vai funcionar nessa semana, assim, milagrosamente. Tem que tentar alguma coisa diferente. Assim, eu não consigo mais chegar no estádio e olhar Kuzevic, Bruno Viana e um terceiro elemento. Eu tenho vontade de morrer quando eu vejo isso. Então, alguma coisa a gente precisa fazer ali atrás, e o mais simples possível. Eu sei que funcionou, se tratando de Curitiba, a gente tem que pôr muitas aspas, né? Uns jogos atrás, por exemplo, a gente viu o Robson na lateral direita. Funcionou, mas funcionou a que ponto, entende? Talvez não seja a melhor solução no momento. Talvez o melhor seja, tipo, o que eu posso fazer dentro das limitações de cada um e o mais básico possível. A gente vai perder? Provavelmente, talvez, não sabemos. Se a aposta for uma aposta segura, nós vamos apostar que a gente vai perder, né? Mas tentar alguma coisa diferente. Não dá pra chegar ali mais e ver o mesmo esquema com 3 zagueiros, sendo 2 deles Bruno Viana e Kuzevic. Não, eu concordo com o Murilo, eu também. Eu não gosto. Acho que 99% dos torcedores do Curitiba não aguentam mais esse sistema. Só que, como ele ressaltou o Robson na lateral direita, foi uma situação que eram com 3 zagueiros, que o Robson ele é um atacante. Obviamente, ele vai atacar mais do que conseguir defender. Então, numa linha com 2 zagueiros, eu não acredito no Robson como lateral. E aí entra no ponto das carências ali do elenco e somando com as ausências. O Natanael, que poderia ser uma opção como lateral, ele está suspenso. Então, não, ele tá jogando muito mal esse ano também. Então, além de tudo, ele está suspenso, ele não está disponível. Sim. Então, quais são as opções? Seria um especialista ali. Que realmente a torcida ainda não entendeu porque vai contratar. Aí teria um menino da base, o Diogo Batista, que talvez seja uma opção, mas ele não jogou nenhuma partida como profissional ainda. Daí você colocar ele numa situação dessa também, você tem que ponderar. E a outra opção seria o quê? Num esquema, voltando ao esquema com 3 zagueiros com o Robson. Entendeu? Por isso que eu lógico, assim, se o Kozlowski colocar um esquema totalmente diferente, jogadores diferentes, eu vou apoiar. Porque, pô, que nem você falou, pelo menos ele está tentando. Pelo menos tentou alguma coisa diferente. Só que eu vou entender se ele manter pelo menos algumas coisas devido às ausências, devido às dificuldades de escalação. É difícil sempre justamente achar esse balanço entre tentar consolidar alguma coisa e ter sangue frio para não, isso aí não deu certo, desmancha e vamos de outro jeito.